Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, tô aqui mais uma vez para a gente bater um papo. E como vocês sabem, o meu canal é sobre viagem, sobre dicas de viagem, dicas de milhas aéreas. E eu quero falar um pouco com você. No meu último vídeo, eu estava falando com vocês, ou no penúltimo vídeo, eu estava falando para vocês algumas coisas difíceis que a gente encontra quando a gente sai do país. Algumas vezes a gente pensa que é um mar de rosas, que a gente sair do país para morar na Europa, para morar nos Estados Unidos ou para morar em qualquer outra parte do mundo. Algumas vezes a gente tem essa mentalidade que vai ser um mar de rosas, que a gente vai chegar e vai ganhar muito dinheiro, que a gente vai, sabe, é uma coisa meio maluca que vem na nossa cabeça. E a gente acaba esquecendo um pouco dos lados difíceis que vão estar acontecendo, das situações difíceis que a gente vai estar passando, entendeu? E eu tava falando sobre o vídeo, algumas dessas coisas. Na verdade, eu falei 10 coisas. Você pode ir no vídeo que eu falei sobre isso, você vai estar vendo. Eu vou deixar no card aqui no final o nome do vídeo para você saber do que eu estou falando. E nesse vídeo eu falei algumas coisas que são muito difíceis para quem mora fora do seu país de origem. No meu caso, eu sou brasileiro, saí do Brasil para vir morar na Romênia, no leste europeu, aqui na Europa, né? E tô aqui na Transilvânia morando. E no vídeo eu comentei algumas fases, algumas coisas que acontecem que são um pouco difíceis pra gente. E uma das coisas que eu falei lá a respeito de datas comemorativas, que pega muito mesmo, quando a gente chega no final do ano, no Natal, quando a gente chega no nosso aniversário, ou por exemplo agora mesmo na Páscoa, a época da Páscoa, entendeu? Aqui na Romênia, por exemplo, a Páscoa é um país ortodoxo, então a Páscoa é considerada um evento que os ortodoxos vão celebrar num dia que eles acham melhor, ou seja, agora, nesse final de semana, aí no Brasil é Páscoa. Aqui é a Páscoa só para os católicos. Mas os católicos aqui na Romênia são pouquíssimos. É uma minoria. Os católicos os ortodoxos, vamos dizer que quase 90% da população é ortodoxa. Então a Páscoa vai ser semana que vem. Semana que vem vai começar a Páscoa. E aí no Brasil, agora é Páscoa. E aí eu fico, pra mim, tá pegando bastante, porque fico pensando, poxa vida, toda a família tá reunida, vai estar reunida domingo de Páscoa, sabe? Todo mundo vai estar comendo seu bom peixe, o seu camarão, seu bacalhau, ou coisa parecida, depende muito do que você gosta de comer nessa época, o que a tua família gosta de comer nessa época, entendeu? Mas eu tô aqui, tô longe, tô com a minha esposa, claro. A gente vai fazer nossa comida normalmente, a gente tá feliz. Só que aqui a situação é totalmente diferente. No dia da Páscoa, por exemplo, no domingo da Páscoa, as pessoas não te convidam para ir comer com elas, nem família. Até mesmo as famílias, eles não têm esse costume. Por exemplo, você é casado, você tem a sua família, então você vai comer lá com a sua família e cada um na sua, entendeu? Algumas pessoas acham até melhor isso, né? No Brasil, eu acho que tem pessoas que acham que é melhor assim. Mas no meu caso, eu gostaria de estar com a minha família, sabe? Eu gostaria de estar com meus sobrinhos, com as minhas sobrinhas, me divertindo, rindo bastante, comendo, falando, sabe? É uma coisa gostosa de brasileiro, que só quem é brasileiro sabe como é gostoso isso, estar junto com a sua família. Se pelo menos você tem uma relação boa com a tua família, então você sabe que é gostoso estar entre família, no churrasco, comendo um peixe. Você não come peixe, mas um churrasco. Ou sei lá, você é vegetariano, uns legumes, alguma coisa, entendeu? Mas estar junto, não é nem importante a comida, mas é estar junto com a pessoa amada, a pessoa que você gosta, com a pessoa que você gosta de estar, entendeu? Então nesse momento, é um momento um pouco difícil. Então isso que eu quero falar, quero deixar pra você, você que está tentando sair do país, você que quer sair do país, não seja, não interessa pra onde, não importa pra onde. Seja pra América Latina, América Central, sabe? Canadá, Estados Unidos, vai pro México, sei lá eu, ou na Europa. Seja na Europa, você vai pra Europa, em qualquer país aqui da Europa. Ou de repente, você quer ir para a Ásia, vai para um país asiático. Vai ser a mesma coisa. Você vai sentir saudade nesse tempo, nessas datas comemorativas. Você vai sentir saudade. Então é bom você estar preparado para isso. Você está preparado, já vai sabendo que você vai sentir saudades. Claro que, de repente,
você não é uma pessoa tão assim emotiva, talvez você não é uma pessoa tão família assim, e talvez de repente não vai ser tão difícil para você. Mas para algumas pessoas eu tenho certeza que vai ser muito difícil. A começar pela comida, sabe? É totalmente diferente. Aqui o povo não tem costume de comer frutos do mar, por exemplo, na Páscoa, sabe? Aí no Brasil, da minha família, pelo menos, eu sou de Santos, o litoral de São Paulo. Em Santos a gente come frutos do mar, a gente come peixe, todo tipo de peixe, a gente come camarão, come lula, come, sabe, ostra. O que a gente encontrar do mar, a gente come um bacalhau. Um bacalhau assim, deliciosamente temperado, assim, com batata bem gostosa. Gente, é muito bom, é bom demais. É bom demais. Mas eu estou na Romênia, e o que eles comem aqui na Romênia? A diferença da Romênia para o Brasil. Aqui na Romênia, no dia da Páscoa, geralmente eles comem carneiro, cordeiro. Eles comem isso, um cordeiro. Eles comem um cordeiro, eles não comem carne, outras carnes, tal. Como os católicos no Brasil não comem carne, só peixe. Então aqui eles comem carne de cordeiro, eles comem frango, esse tipo de coisa. Ou até mesmo peixe, algumas pessoas. Tá mudando um pouco também. Aqui a questão da Romênia, eu vi até na televisão ontem, algumas pessoas vão comer frutos do mar. Então é uma coisa bem diferente, sabe? Mas no final das contas, não é nem por causa da comida, sabe? É por você estar junto com a tua família, com teus amigos. De repente, eu sou evangélico, de repente você ir no culto da sua igreja e você ver, sabe, aquela coisa toda bonita, aquele pessoal fazendo um culto da Páscoa, uma cantata da Páscoa, um teatro da Páscoa. Na verdade, eu estou fazendo um teatro aqui na nossa igreja aqui da Romênia também. Estou treinando o pessoal e a gente acabei de chegar do ensaio e a gente vai apresentar sábado que vem, dia 11 de abril. Então é isso. Mas é diferente, sabe? É diferente do que está no seu país, a sua cultura, aquela coisa gostosa da Páscoa e tal. Mesmo que aqui seja muito bonito também, é diferente. Então eu gostaria de falar para você estar preparado quando você for sair do Brasil, para você saber disso. E se você tem alguém da sua família, um amigo seu que está fora do Brasil, seria bom você dar um telefonema, mandar uma mensagem do WhatsApp, encorajar, sabe? Falar com ele, fazer uma ligação de vídeo. É muito gostoso, muito importante para você dar um apoio para essa pessoa. Que ela tá longe, com certeza de repente você pensa, ela tá morando nos Estados Unidos há uns 5 anos, tá bem, tá não sei o que lá, não precisa nem de mim. De repente ela precisa de uma palavra amiga, ela precisa do seu apoio, sabe? É muito importante isso para a vida dessa pessoa que está longe de casa, longe da família. Então pensa nisso. É isso que eu gostaria de estar falando com você hoje, esse pensamento que veio hoje para mim, tá pensando sobre isso, sobre a Páscoa, sobre estar longe de casa, longe da família. Quero aproveitar, mandar um beijo muito grande para minha irmã Isilda, para minha irmã Maria, para o meu irmão Dadá, que se chama Reginaldo, para todos os meus sobrinhos, minhas sobrinhas, desejar para vocês uma feliz Páscoa aí no Brasil, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, divirtam-se muito aí juntos, tá bom? Juntos sempre, ok? Não comam muito. Ou coma muito, coma até por mim, tá certo? E você também aí do Brasil, feliz Páscoa pra você. Você que está em qualquer parte do mundo, meu vídeo agora tem legenda em vários idiomas, alemão, espanhol, inglês, russo, romeno. Então feliz Páscoa pra você também. Seja Páscoa essa semana, seja Páscoa semana que vem. Feliz Páscoa pra você. Agora, minha gente, eu vou lavar a louça. Minha esposa tá fazendo algumas coisas ainda lá pro teatro, alguma decoração lá na cena, e aí eu vou ter que levar a louça. Deixa eu mostrar pra você a bagunça que tá aqui na pia, que eu vou mostrar, e eu vou terminar esse vídeo mostrando pra você o que tá me esperando. Olha só, minha gente, o que tá me esperando aqui. Olha só. Isso aqui é o a gente vai fazer pro almoço amanhã. Isso aqui a gente vai tirar também, que foi como sei. E sobrou isso aqui. Olha a bagunça que está aqui. E eu vou ter que limpar agora. Olha o resto da cozinha. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o nosso cantinho do café. Olha que legal. Aqui embaixo a gente coloca o chá, coloca as xícaras, coloca tudo bonitinho. Ó, o cantinho do café. Então é isso aí, minha gente. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa é a nossa casa simples, mas aconchegante. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. E eu espero você no próximo vídeo, ok? Grande abraço, um beijo no teu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa aí no comentário o que você achou, quais são os seus pensamentos com relação a isso. Mostra aí, fala nos comentários também
Se você pretende morar em outro país, vai para outro país, fala isso para mim, ok? Deixa o seu comentário, deixa o seu like e também inscreva-se no canal, por favor. Vai me ajudar muito quando você se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo para alguém que você ama. Beijo, fui!